De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da aventura empreendimento, projeto de vida da Amanda. Amanda, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada por abrir esse espaço para contarmos um pouco do nosso projeto. Também com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado a você. É incrível estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história para você e para todos que estão nos vendo. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho de vocês, né? Em que ramo trabalhavam, né, antes de ter ideia dessa aventura? Bom, nós trabalhávamos com consultoria em finanças, né, em TI especializada em finanças. Então, assim, uma rotina de escritório, clientes, tudo voltado aí para gerenciamento de processos, voltado a finanças. Perfeito. E aí, do nada, resolvem... Qual era a relação com moto? Já tinha essa relação? Já existia a relação, eu já possuía a moto, na verdade desse modelo que eu tenho hoje já é a segunda moto e a gente sempre buscando espaços na nossa agenda, né, principalmente por conta do trabalho, para conseguir fazer algumas viagens, para conseguir descontrair e de fato fazer uso desse hobby, mas era muito difícil, a gente estava muito com uma carga de trabalho enorme e muito puxado, então isso foi cada vez mais tornando-se um incômodo. E quando caiu a ficha, né? Olha, vamos deixar de lado e pegar a estrada. Como é que foi, né, pensar nisso? Porque assim, acho que tem muita gente nos assistindo que sonha, né? Tem um projeto, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu... Né? Qual foi o fator decisivo aí quando vocês resolveram? Bom, nós trabalhávamos juntos e um último trabalho foi realmente assim, muito puxado, terrível em termos de prazo e metas. E aí a gente terminou esse trabalho muito desgastado. E aí foi onde, conversando com a Amanda, nós falamos assim, olha Amanda, eu já tenho mais anos de trabalho do que você nessa área e eu vejo que se você continuar no mesmo ritmo que você está, você vai terminar numa jornada igual a minha, que também é muito puxada e é isso que você quer para sua vida? Ela, não é isso que eu quero, eu acho que dá pra gente mudar algumas coisas e tentar viver de uma forma mais leve. E esse foi o gatilho inicial. E aí nós começamos a comparar sonhos e possibilidades que nós tínhamos até mesmo antes de nos conhecermos e a viagem foi o principal ponto comum que nós chegamos em consenso e falamos, não, nós amamos viajar, né, independente de ir para onde ou por quanto tempo, e eu acho que a gente dá para investir nesse ponto focal como um início de uma jornada e de uma mudança. E aí começa o planejamento, né? Não foi de cara isso, Amanda, como é que foi fazer essa ação aí? Bom, a primeira ação que nós fizemos vamos mudar? Vamos. Então, vamos colocar uma data. Independente de onde, para onde, como, vamos colocar uma data. Então, essa foi a primeira decisão. Nós estávamos em fevereiro de 2018, colocamos uma data corte aí de novembro de 2018 para a gente planejar tudo e sair. Então, começamos a buscar alternativas. Primeiro, pensamos num intercâmbio tradicional, que era uma mudança, pegar um avião e ir direto para o Canadá, e um país que teria uma oportunidade de trabalho na nossa área de tecnologia, ou também, né, para, quem sabe, conseguir uma cidadania, talvez, né? Pensamos naquele modelo mais tradicional. Até que nós fomos trabalhando a questão financeira, né? Mas quanto tempo assim nós conseguiríamos nos manter no Canadá nesse modelo tradicional, buscando emprego, assim, pensando na pior da hipótese? 6 meses. Mas 6 meses vivendo ali, será que é isso que a gente quer? Então fomos abrindo as possibilidades aí para curtir o caminho e talvez ir de moto. Então aí entrou a ideia da moto, que já tinha, né? Abaixaria muitos custos, reduziria os custos, tornaria isso mais palpável para a gente e teria aí uma possibilidade de intercâmbio cultural muito maior. Cláudia aqui perguntando na prática, né? Vocês vão em 2 motos, em uma única moto? Quem pilota? Como é que funciona a dinâmica? É uma moto só, eu piloto, a Amanda ela não tem habilitação para pilotar a moto, mas a gente já está providenciando aí alguma coisa para uma próxima oportunidade para que ela possa conduzir também. Para auxiliar, revezar aí no empreendimento, né? E é interessante também pensar nisso, né? Na questão da logística de uma moto, né?
quanto de equipamento vocês carregam, né? Qual é o volume que vai nessa moto? Olha, o equipamento foi muito pensado e repensado diversas vezes, né? Primeiro a gente selecionou o que a gente gostaria de levar. Quando a gente espalhou aquilo no chão da sala na casa dos pais da Amanda, a gente olhou e falou, uau, tem muita coisa. Não cabe. O que é possível levar de fato? A gente tentou começar a encaixar ali uma coisa nas bagagens, enfim, a gente reduziu muito do que a gente gostaria de levar, mas de fato a gente cada dia começa a entender que de fato a gente ainda tem mais do que o necessário e a gente vai desapegando ao longo da estrada. E em termos de volume, são 3 caixas metálicas que já fazem parte do conjunto da moto e a gente acoplou mais 3 mochilas, uma em cima de cada uma das caixas, né? Então são 2 caixas laterais com 2 mochilas e uma caixa traseira com mais uma mochila. E à medida que se concretizou aí a viagem, né, a cada etapa já ia, né, riscando da listinha. Olha, isso eu raramente usei, eu nunca usei, então isso vai saindo da bagagem. Exatamente. Inclusive nesse retorno agora que nós fizemos, a gente trouxe bastante coisa e a gente não pretende levar quase nada de volta. Maravilha. Bom, eu vou pedir para a Dani soltar para a gente as fotos e aí a gente vai conversando em cima das fotos aí, que eu acho interessante até para ilustrar o trajeto. Então vamos às primeiras aí. Bom, aí a gente tem dimensão da moto. Bem grande. É uma moto 1.200 cilindradas, realmente precisa ser uma moto bem confortável para realizar uma viagem desse porte. Imagem fantástica, vocês estão onde aí? Sim, nós estávamos entrando na Cordilheira dos Andes, né, saindo da Argentina para o Chile. Esse acho que foi um dos primeiros impactos, assim, que tocou muito, emocionou muito a gente. O visual é incrível, Incrível. Né? E aí também essa entrada no Chile é o Passo Los Caracoles, muito bonito. Os motociclistas amam. E dá essa dimensão, né, do continente mesmo, né, o quanto a gente conhece pouco, inclusive no sentido de paisagem mesmo, né, o impacto que essa paisagem dá. Porque a gente tem uma noção de vídeo, de foto, mas estar lá é outra realidade. Né? E um ponto bacana é que a gente acaba tentando fugir dos principais pontos turísticos para que nos deem liberdade de conhecer outras coisas a não ser o que realmente todo mundo está visitando constantemente e colocando fotos na internet. Então a gente realmente está aberto a isso. E localização aí, né? GPS para tudo? A gente utiliza o celular, né? Ali no painel da moto está o celular acoplado utilizando como GPS. Perfeito. Mas chegou a ficar sem sinal aí nesses... Não, nós fazemos o download antecipado, então usamos o mapa offline para não ter problema. Até porque nós não contratamos internet em nenhum lugar, nós usamos Wi-Fi de cada lugar. De quem empresta. Sim. Então já está craque em todos os idiomas, perguntar qual a senha do Wi-Fi, né? Já é... Esse é o mínimo, né? A primeira frase é se aprender no idioma. Exatamente. Aí nós Estávamos em Valparaíso, no Chile, então foi a primeira cidade que nós cruzamos da Argentina, de Mendoza para Valparaíso direto. Foi uma das primeiras experiências de voluntariado no exterior, né, que ficamos em um hostel bacana, uma experiência bacana. Perfeito. Essa foto, ela tem muito sentimento nela, né? Ela fez bastante sucesso também, né? Foi uma praia bem bacana, e no Chile também, litoral do Chile. Uma região incrível e de deserto, com esse mar fantástico, gelado, mas muito bonito. Exato. E isso também deve ser uma coisa complexa, né? Que as paisagens são lindas, mas a temperatura não ajuda. Sim. Em alguns casos, de aproveitar de outra maneira, né? Então, é o contemplativo mesmo, né? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer mergulho, eu sou mergulhador também, e fiz um mergulho no Pacífico, assim, que estava muito esperançoso que fosse possível ficar bastante tempo, mas não, a água é muito fria, né? Mesmo com os equipamentos necessários, realmente tem que ter um costume aí, um treinamento mínimo para aguentar essa água gelada. Aí nós estamos em Iquique, no extremo norte do Chile, já quase fronteira com o Peru. Uma cidade maravilhosa, uma região muito bonita. Conhecemos um cemitério, uma cidade fantasma, que é uma antiga extratora de sal, né, Salinas, muito bonito. E aí também bem próximo a Iquique, uma sessão de fotos bem legal que a gente fez. Exato. E é bacana isso, né? Olha, a diferença da paisagem já, né? Sim.
A gente costuma dizer, quando o pessoal pergunta, mas qual é o lugar mais bonito que vocês viram até agora? É tão difícil mensurar qual é o mais bonito, mas a gente gosta de ressaltar muito a cordilheira, porque é algo muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente não tem montanhas tão altas e o visual por todos os países que a cordilheira e a área dos Andes representa é realmente incrível. E com esse contraste, né? Olha, Sim. deserto do nada tem um verde intenso, né? Vulcões, montanhas, rios, canyons. Lagoas de degelo. Esse lugar foi fantástico. Sim. De frente para 3 vulcões, assim, nós trabalhávamos com essa visão. Foi maravilhoso. Já no Peru aí? Isso, no Peru. Em Esse Arequipa. é o vulcão Misti. Perfeito. Esse também próximo a Arequipa, atrás ali montanhas, entre elas alguns vulcões também, uma região de salinas também. O famoso. E a gente percebe isso, muitas paisagens, né? E no contexto das pessoas aí, né? Como é que foram os primeiros encontros? Porque acho que no primeiro momento tem essa dificuldade de quebrar o gelo, né? Depois de um período, não, você já se sente meio em casa. Até que foi rápido, né? Porque nós precisamos nos comunicar, né? Nos encontrar em termos de localização, de dicas, né? E então, assim, eu tinha muita dificuldade com o espanhol. Na verdade, eu não falava nada. O Rodrigo é que salvava a gente aí. Mas foi bem rápido esse processo de adaptação. As pessoas são muito receptivas em tentar nos entender e ajudar na comunicação. Então, com o tempo foi fluindo aí. Hoje acho que está muito bem, né? Exato. A oportunidade também de se hospedar na casa das pessoas, né, que esse é um dos métodos que nós utilizamos, nos traz assim uma segurança muito grande, que quando a gente começa a desenvolver uma comunicação mais fluida com o nosso anfitrião, né, a gente já se sente seguro para sair às ruas e pedir uma informação, e pedir ajuda e dicas, enfim, é muito valioso esse contato. Perfeito. E acho que esse contato ele se fortalece também pela identificação das pessoas no que a gente está fazendo, né? E falar, nossa, que legal, eu queria fazer assim, ou então eu admiro muito quem faz. Então, isso já abre muitas portas. Sem dúvida. E os perrengues, né? No sentido assim, a temperatura, clima ruim, vocês chegaram a pegar Sim, inclusive passamos por uma foto ali de um clima de neve mesmo, que a gente não esperava. Nós estávamos na região de Arequipa e fomos até Puno, conhecer o Lago Titicaca. E no retorno desse passeio, nós vimos uma paisagem linda assim de um lago e tinha um café, né, no meio das montanhas. Aí, vamos parar uns minutinhos ali, vamos tomar um café. E aí paramos. Em 30 minutos, de verde ficou assim. E a gente super preocupado, porque ainda tinham muitos quilômetros para voltar onde nós estávamos hospedados. E o pessoal, não, fica tranquilo que já dá uma melhorada e vocês conseguem seguir, mas também não pode deixar muito perto da noite, porque senão esfria demais e vocês estão de moto. Realmente foi uma das coisas inesperadas, mas incrível. E o mais interessante é que 20 minutos dali, dessa neve toda, não tinha nada, tinha sol. Tinha sol. Perfeito. E a questão de altitude? Sentiram muito a questão? Um pouco. Um pouco, sim. A gente foi se aclimatando, porque o Chile não é tão alto, né, apesar de ter pontos muito, muito altos. A gente foi se aclimatando e quando a gente chegou ali na altura, né, do Peru, que onde nós passamos por pontos mais altos, a gente já estava se sentindo bem, mas ainda tivemos alguns probleminhas, né? Eles têm alguns comprimidos para ajudar a evitar os males depois, e em algumas ocasiões nós até utilizamos. Quando a gente ia chegar muito próximo dos 5.000 metros de altitude, a gente utilizava os comprimidos. E a própria folha de coca, né, que é muito usada lá, então sempre mascando com ela na boca para ajudar. E realmente ajuda, salvou muito. Perfeito. E aí eu fico pensando na questão quase turística aí, né, de contato com a outra natureza, né, e a questão de, ainda bem que a gente está de moto, porque não dá para pegar muito souvenir, né? Porque tem essa loucura também de querer tudo no caminho. É verdade. É natural a gente querer levar muitas recordações de onde a gente passa, e por conta do espaço na moto mesmo a gente se limita muito, né? Nós trouxemos alguns
pequenos presentinhos, né, que a gente acabou sorteando entre amigos no último final de semana. Mas acho que a recordação está na nossa cabeça, são as fotos, são os vídeos, né? Esse é o nosso investimento estão nas pulseirinhas. É verdade. O que dá para carregar. É o que dá. Né? Porque é de fato isso. Ainda bem que hoje tem um celular que comporta essa quantidade de fotos, né? Então dá um sossego aí. Sim. Né? E vocês me falavam da questão do roteiro, que assim, tem um roteiro, mas que ele é flexível. Né? Cheguei lá, descobri um outro ponto interessante, vou aproveitar. Então a data não é muito... Sim, não, é totalmente flexível, porque a partir do momento que nós decidimos ir de moto, o Canadá ele virou uma referência. Então nós temos um objetivo final, mas a essência dessa jornada, dessa viagem é o caminho, é conhecer por onde nós vamos passar, é ter experiências diferentes daquele, talvez de um turista que tem um tempo limitado, que tem um tempo contado. Então nós estamos abertos aí a mudar. Perfeito. E no trajeto, né, a questão dos próprios países, é fácil o acesso? Tiveram dificuldades burocráticas, legais em algum lugar? Nós sempre pesquisamos, né, quais são as documentações necessárias, principalmente para ingressar com o seu veículo em outro país, mas na maioria deles não é muito difícil, né? Às vezes é cansativo por questões de tempo, de terem várias pessoas também transitando com veículos entre as fronteiras, então é mais a questão do cansaço de tempo do que da burocracia. Mas alguns lugares, por exemplo, como o Chile, foi um pouquinho mais burocrático. Vocês pegaram uma barricada, uma manifestação aí. Aí o Equador, acho que todo mundo acompanhou, né, que eles tiveram alguns dias fortes de manifestação, e esse foi o primeiro dia de manifestação às 6 horas da manhã, essa foto, nós saindo do país, porque nós já tínhamos a informação de que começariam e que possivelmente as fronteiras se fechariam. Então realmente se fecharam, foi na conta que nós entramos na Colômbia. Perfeito. Já foram testemunhas da história aí nesse momento. Sim. Em termos de burocracia, uma dificuldade que nós tivemos, que foi assim, totalmente inesperada e nós consideramos hoje como o maior perrengue, foi essa, antes de voltar para cá, para o Brasil, nós já tínhamos programado que depois de um ano aí nós faríamos essa volta para rever a família e precisávamos deixar a moto, porque é bem mais conveniente que nós deixássemos e voltássemos de avião para depois seguir. E quando já na Colômbia, por questões de custo de passagem, né, decidimos sair de lá, mas descobrimos de última hora que não poderíamos deixar a moto lá, que eles têm uma legislação que não permite a entrada, a permanência do veículo sem o turista, mesmo que esteja dentro do prazo concedido. Então tivemos que voltar para Quito, no Equador, deixar a moto lá e depois tomar o voo de Bogotá. Novamente, tivemos uma logística bem fora aí do roteiro. Do que estava programado em função da moto. Sim. Né? E que é estranho, né? Porque vocês locariam espaço, deixariam com alguém que se voluntariasse a receber a moto. Nós já tínhamos um contato que, na ocasião que nós estávamos em Arequipa, nós conhecemos uma colombiana que também estava se hospedando no mesmo lugar e ela se ofereceu para poder cuidar da moto quando fosse necessário. E então nós já tínhamos o contato, estava tudo ok, mas de fato a burocracia do país nos fez retornar 1.200 quilômetros para trás. Às vezes a gente reclama da burocracia do Brasil porque não conhece a burocracia de outros países aí. Né? E né, encontrando também muitos motociclistas no caminho. Né? Muito. Por mais que a gente às vezes não veja pelas ruas, né, quando você consegue encontrar o ponto onde os motociclistas se encontram, realmente você descobre todo o universo, né? Em Rosário, essa foto é em Rosário, na Argentina, né, foi um dos lugares que nós encontramos uma concentração incrível de motociclistas e assim uma energia positiva de se querer ajudar. Inclusive, o lugar que a gente encontrou para fazer esse passeio foi recomendado pela concessionária onde nós fomos e fazer a manutenção de 32 mil quilômetros da moto. E foi um presente para nós não pagamos nada, foi realmente tudo livre e a gente foi assim, impressionado com a receptividade de outros motociclistas. Perfeito. A questão, né, que a gente falava da própria estrutura receptiva, natural, a gente percebe que tem uma questão muito forte no mundo todo nesse sentido, né, de receber e de entender. Eu acho que muitas vezes porque todo mundo gostaria de ter uma aventura assim, né? Então acho que por isso que as pessoas de certa forma abrem
as portas para esses projetos. Vocês interromperam, né, como programado, vieram de avião para cá, a moto está lá, esperando essa etapa final até o Canadá. E a sua xará aqui, Amanda, também perguntando a respeito de recursos, né? Como é que vocês se mantêm, como é que foi planejado isso? Bom, a partir do momento que nós decidimos a data, nós montamos uma poupança, né? Então começamos a guardar dinheiro mesmo, vendemos o carro, vendemos eletrônicos, roupas, tudo que nós tínhamos a mais, assim, que não precisaria. Então daí já conseguimos guardar um dinheirinho. Mas além disso, para tornar possível mesmo, nós buscamos uma alternativa que é o voluntariado. Né, um trabalho colaborativo em hostels, pousadas, em troca da hospedagem e às vezes até da alimentação. Passeios turísticos, né, o que aquele lugar ofereça. Então isso não nos dava dinheiro, mas fazia com que nós economizássemos em coisas que são essenciais numa viagem. E além disso, ao longo do percurso aí, nós descobrimos que só o voluntariado em si às vezes não casavam as datas. Então nós buscamos outras alternativas, vender produtos eletrônicos, e-book que nós escrevemos, vender seguro viagem, camisetas, criamos, o que mais? Voltamos um passinho atrás para trabalhar naquilo que nós já fazíamos antes, mas de uma maneira remota agora. Hoje nós temos um universo aí digital, né, seja em marketing, seja em assessoria, serviços que nós conseguimos oferecer remoto. E até mesmo sites de freelancer na internet também fazem parte, né, do nosso uso aí no dia a dia. Perfeito. E toda essa documentação da viagem, vocês criaram um canal específico? Como é que tem sido? Bom, hoje nós temos alguns canais, né? Nós criamos o principal canal, que é o Instagram, e que depois foi evoluindo para o Facebook, para o YouTube, e depois criamos o nosso site, né? E hoje, na verdade, na semana passada nós inauguramos a loja, né? Onde nós estamos vendendo as camisetas através do nosso site, né? Na loja. E a gente vem documentando isso com histórias pontuais no nosso site e várias fotos, né? Com algum conteúdo sobre determinado lugar no nosso Instagram e Facebook. Os vídeos no YouTube são bem mais pontuais porque dá muito trabalho, edição de vídeo, e a gente nem tem toda essa experiência, mas a gente pretende evoluir cada vez mais. Vamos ver, temos alguns pequenos vídeos, né? Vamos ver cada um aí, a gente vai comentando após cada um. Vou pedir para a Dani exibir o primeiro aí pra gente. California coastline, midday Texas sun, misty rain, Smoky Mountain, out here on the run. Lights of New York City, streets of Boston town, Golden Gate in San Francisco. Tá certo aí. Vocês estavam gravando tudo com o quê? Celular? O que vocês usam de mídia? Usamos uma GoPro, duas na verdade, tem uma no capacete do Rodrigo e uma que fica na minha mão, então essas filmagens são da minha mão, com pau de selfie. Celular também. Celular também. Enquanto a moto está se movimentando é mais fácil utilizar a GoPro, mas depois quando a gente está caminhando ou vendo alguma coisa turística assim, a gente utiliza celular também. E o vídeo é interessante que dá pra gente perceber uma coisa que nas fotos às vezes não dá, né? Que é a inclinação do terreno e profundidade mesmo, né? nessas áreas de canyon aqui. Realmente acho que dá um friozinho na barriga também na hora de pilotar aí, né? Dá sim, dá sim. As estradas, na maioria que a gente passou até agora, são muito boas, né? A gente sempre tem trechos aí que a gente encontra de surpresas, mas a gente está muito feliz com tudo que a gente viu até agora e assim, paisagens assim, indescritíveis. Vamos ao próximo vídeo aí. Pedir para a Dani exibir pra gente o vídeo da sequência. Aí já tem um diferencial claro que é a qualidade de estrada, né? Vocês pegaram todo tipo de estrada nesse caminho.
Todo Sim. tipo de estrada. Nos deslocamentos entre as cidades principais do nosso roteiro, a gente sempre dá preferência para as rodovias de grande circulação, até para a gente ter uma estrutura de pedágio, enfim, para que a gente possa ser suportado em caso de necessidade. Mas a gente pega todo tipo de estrada, principalmente para conhecer lugares, pontos turísticos, assim, tem uma lagoa, tem um rio, tem uma cachoeira, aí a gente abre as portas para terrenos aí desconhecidos. Comparativamente as estradas do Brasil com de fora, tem boas e ruins como em qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. Iguais. A gente tem uma exceção um pouco particular, que é o Equador, que nos últimos 3 a 5 anos eles revitalizaram todas as rodovias e que realmente a gente não tem diferença mais dentro do país. Estão todas em excelente qualidade. Mas dos outros países todos, como o Brasil, rodovias boas e ruins. Perfeito. Aí mais um trechinho de vídeo aí, né, pra gente mostrar um pouquinho da viagem. Esse foi o dia que vocês falaram do café e da neve instantânea. E roupa, né? Não estava apropriada nessa hora. Tava porque nós fomos fazer um passeio no Lago Titicaca e nós já sabíamos que seria frio. Então, como nós não conseguimos levar roupa muito pesada, nós apostamos sempre em camadas. Então, uma segunda pele, mais a jaqueta da moto, que é bastante pesada. Nós temos 3 camadas na jaqueta da moto. Uma de frio, uma corta-vento e outra impermeável com as proteções. E quando começou a nevar, nós nos protegemos ainda com a capa de chuva, que também é um bom bloqueador ali pro vento e pro frio. Então ficou bacana. Perfeito. A etapa final agora, né? Eu não vou falar etapa final, vou falar da segunda etapa, né? Eu acho que isso vai dar pano para manga ainda, um pouco mais, né? Qual trajeto ainda, em que espaços ainda vão percorrer? Bom, nessa segunda etapa, nós temos um divisor muito grande aí, que é a travessia da Colômbia para o Panamá. É uma travessia que não é recomendada fazer porque não tem estradas pavimentadas, são estradas de terra, em meio a florestas, enfim, que tem vários perigos aí. E então, os métodos são ou por avião ou por barco, né? Então a gente ainda está avaliando em termos de custo o que a gente vai conseguir aí, um custo-benefício para conseguir fazer essa travessia. E tem uma expectativa alta, no sentido de que agora, quando a gente olha para o lado no mapa, a gente não tem mais o Brasil, né? Então a gente ainda está bem ansioso aí para como é que vai ser essa América Central. E porque a gente também escuta muito pouco da América Central, então o que a gente tem de expectativa é muito pequeno, então a gente quer realmente ser surpreendido aí com muitas coisas boas. E de fato por isso, né? Por mais que se preveja, e a gente vê isso, né? O quanto vocês elaboraram a viagem, tem toda essa questão de muitas horas tem que improvisar mesmo, não é exatamente como se imaginava, né? Então isso é comum, e até porque é o que você se propõe, né? De ter esse leque de, olha, descobrir uma coisinha lá, vamos esticar mais uns 2 dias por aqui e ver o que dá. Exatamente. Do mesmo jeito que planejar é essencial para que você tenha uma segurança, sair do planejamento é maravilhoso. E também, quando você chega a um determinado ponto que você também não se sente confortável, ter também a humildade de assumir e falar, não está bacana, não estou me sentindo legal, não é uma energia boa, vamos, aí a gente sai também. Perfeito. Meus queridos, eu só desejo que vocês encontrem vários locais de energia boa e que a coisa dure um pouco mais, tá certo? A gente está sempre à disposição, acompanhando aqui, e esperamos vocês depois aí para, né, quando finalizar mais essa etapa, a gente bater um outro papo. Obrigadíssimo pela presença, Rodrigo, o programa está aqui sempre à disposição. E eu que agradeço, e vai ser um prazer retornar aqui quando a gente terminar essa segunda etapa para contar como é que foi aí essa América Central e América do Norte. Amanda, obrigado pela presença, o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigada, Luciana, obrigada a todos que estão aqui escutando a gente, escutando um pouquinho da nossa história. Voltaremos com todo prazer para contar como foi chegar no Canadá.